Se você clicou nesse vídeo, talvez seja porque já sentiu a dor de confiar em alguém e se decepcionar, ou porque ainda não descobriu o valor raro de uma amizade verdadeira. Talvez se pergunte por que não tem tantos amigos, ou até já tenha se questionado se o problema é você. Mas a verdade é que a amizade não é sobre quantidade e nem sobre laço sanguíneo, é sobre profundidade. E no mundo em que vivemos hoje, encontrar alguém disposto a caminhar ao seu lado sem pedir nada em troca é raro. É raro, mas é possível. Sabe, às vezes eu me pego pensando quem eu seria sem as amizades que fiz ao longo dessa vida. Grande parte de quem somos é moldada pelo ambiente em que crescemos e pelas pessoas que nos cercam. É inevitável, carregamos no jeito de falar, no olhar e até nas escolhas, fragmentos daqueles que passaram por nós e por um breve tempo dividiram suas vidas conosco. Ao longo dos anos, conheci muitas pessoas, centenas de rostos, vozes e histórias diferentes. Algumas deixaram lembranças boas, outras apenas passaram, outras acabaram comigo. Mas, se eu for sincero, consigo contar nos dedos de uma única mão quantas realmente valeram a pena. No geral, a culpa de tudo sempre foi minha. Foi eu quem não soube separar quem era de verdade. A gente tem uma ideia errada do que é um amigo. Muitas vezes confundimos colegas de trabalho, conhecidos de festas ou até pessoas que mal convivemos como se fossem nossos melhores amigos. E é aí que muita gente se perde, se machuca e se frustra. Porque confiar partes da sua vida a alguém que não tem o mínimo de consideração por você é praticamente um convite para ser traído, enganado ou deixado de lado. Me lembro de todas as vezes que confiei em minhas tristezas e preocupações a algumas pessoas e de repente eu era piada. Eu não me lembro de todas as vezes que fiz algo bom por alguém, mas lembro claramente de cada momento em que fui tratado com desprezo, esquecido ou diminuído. Talvez eu ainda não tenha perdoado essas pessoas, talvez eu ainda sinta raiva, vergonha, mas o que eu posso fazer? Você chora. Você chora. E se você não tiver a cabeça no lugar, essas experiências ruins, essas pessoas ruins, começam a mudar quem você é. E, sem perceber, você se torna aquilo que mais detestava. Existe uma diferença gigantesca entre conhecidos, colegas e amigos. Conhecidos e colegas geralmente estão presentes nas festas, nas comemorações, nas fases boas da vida. Mas só quem já viveu uma tempestade sabe quantos realmente ficaram por perto quando o barco começou a afundar. A verdade é que, na maioria das vezes, quando você não tem mais nada de útil para oferecer, essas pessoas desaparecem. E tudo bem, a maioria é assim, e a vida tem funcionado dessa forma até então. Mas se você passou a vida cultivando apenas esse tipo de relacionamento, o final da história é previsível: solidão, tristeza e uma sensação amarga de vazio. Eu lembro da pior fase da minha vida e de quanta coisa aprendi com ela. Lembro de quando tudo parecia desmoronar. O dinheiro acabou, as oportunidades sumiram e a tristeza tomou conta de cada canto. Nesse tempo, vi pessoas que juravam ser minhas amigas se afastarem como se eu fosse uma peça quebrada, sem valor, totalmente descartável. Quantos amigos me apunhalaram pelas costas? Quantos amigos se sentiram melhor por eu estar como estava? A sensação era de estar à deriva, sem saber se valeria a pena acordar no dia seguinte. E naquele tempo não valia, e nada nesse mundo trazia o sentido que eu precisava. Às vezes a pior prisão do mundo é nossa própria existência, nossa própria mente. Lembro de me arrastar pelos cantos, sem cor, sem sabor, cercado de gente, mas sozinho e com frio, só esperando os dias passarem. Mas no meio de tanta escuridão e vazio, algo aconteceu, surgiu uma luz. No começo parecia fraca, distante, quase irrelevante, mas com o tempo ela foi crescendo e aquecendo, e me lembrando que a vida não era só aquele inferno, que ainda tinha coisas a se fazer. Essa luz não era um anjo, tampouco uma divindade ou um milagre. Eram todos os amigos de verdade que eu tinha construído ao longo da vida. Aqueles que ficaram mesmo quando eu não tinha nada a oferecer além da minha presença. Amigos assim não precisam de luxo, viagens ou presentes. Eles se contentam com sua companhia. São os que te elogiam, mas também te corrigem. Que dividem o bem mais precioso que existe, o tempo e a vida. São os que conhecem sua pior versão e ainda assim conseguem enxergar quem você é de verdade. Acho que foi aí que eu entendi o que é um amigo de verdade, o que são pessoas boas de verdade. E que a vida não foi feita para focar no que não tem valor. E que, infelizmente, a maioria das pessoas que conhecemos não são nossas amigas de verdade. E não foi só recebendo que eu aprendi o que é amizade. Também vivi momentos em que meus amigos estavam na pior. Alguns enfrentando um término doloroso, outros lidando com a perda de alguém que amavam. Lembro dos abraços que dei nesses dias. Abraços que tentavam de forma desajeitada segurar um pouco da dor deles. Talvez eu não tivesse as palavras certas, mas eu tinha presença. E às vezes
isso é o suficiente. Amigo de verdade não é aquele que está com você o tempo todo, rindo, fazendo piadas. É aquele que sabe quando a brincadeira deve parar e a escuta deve começar. É quem leva a sério até suas menores preocupações. E acima de tudo, é quem está disposto a permanecer, mesmo quando a vida deixa de ser leve. Hoje eu sei, as pessoas são importantes, essenciais até, mas encontrar alguém disposto a ser seu amigo de verdade é raro, e que provavelmente você vai encontrar muita gente zoada até achar seus amigos verdadeiros. Mas um dia encontramos pessoas boas, e quando encontramos devemos cuidar como se fosse um tesouro. Acho que é por isso que a maioria das pessoas mais velhas não tem tantos amigos, porque a vida se encarrega de mostrar quem é de verdade, quem vai ficar ao seu lado. Um dia temos que crescer, entender como as coisas funcionam, por mais que elas machuquem. O amor que existe numa amizade é diferente de qualquer outra relação. Ele não nasce de contratos, não depende de papéis assinados ou de promessas formais. Não é sobre obrigação, nem sobre interesse. Não é uma conta que precisa fechar, nem um saldo a ser compensado. E definitivamente não é sobre troca material. O amor de uma amizade é sobre presença. É aquela presença que você sente mesmo no silêncio. É sobre confiança, saber que você pode mostrar suas fragilidades sem medo de ser julgado. É sobre afeto genuíno. É aquele que não precisa ser dito todos os dias, mas que se revela em pequenos gestos, um se cuida, um chega bem em casa, um tô aqui se precisar. Amizade é sobre estar lá, no silêncio e no barulho, na festa e no luto. É segurar a mão quando o chão parece sumir, mas também é comemorar cada pequena vitória como se fosse sua. É rir até perder o fôlego numa tarde qualquer, e é também ficar horas sentado ao lado de alguém que não consegue encontrar forças para sorrir. Amigos verdadeiros sabem que não precisam estar todos os dias presentes para que o vínculo continue forte, porque a amizade não se mede em quantidade de encontros, mas na intensidade e sinceridade de cada momento vivido juntos. No fim, o amor de uma amizade é isso, um espaço seguro onde você pode ser exatamente quem você é, sem máscaras, sem performance, sem medo de não ser o suficiente. E talvez, no mundo de hoje, essa seja uma das formas mais raras e bonitas de amar. E olhando para trás, percebo, se ainda sou quem sou, é porque não caminhei sozinho, é porque tive pessoas que me apoiaram quando eu precisei. Para você que é meu amigo, fica aqui meu tamo junto. Para você que assistiu esse vídeo até aqui, fica aqui meu muito obrigado, e eu vejo vocês no próximo.